Bem-vindo, boa noite, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo sobre humanização na saúde. Meu nome é Cláudia Pontes. Eu ajudo profissionais de saúde a humanizarem seus serviços e melhorarem o desempenho, melhorarem seus resultados, sua atuação. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela presença aqui conosco no nosso, canal de humanização. Nós estamos aqui para falar de humanização. A partir de nós começamos essa semana uma jornada da humanização na saúde para a gente humanizar a ação na saúde, né? É trabalhar essa ação que a gente precisa se movimentar, precisa implementar, precisa incorporar a humanização nos serviços de saúde, transformando isso em muito mais do que um serviço, mas sim uma experiência. E isso, em que se interfere? Isso modifica em que aspectos? Em quais aspectos, então, a humanização interfere, ela melhora, ela atua no desempenho do serviço de saúde? Essa pergunta que a gente traz para você hoje é exatamente para que se reflita, para que a gente possa fazer uma reflexão e uma análise sobre a questão desse impacto, de como ela interfere, de que maneira ela atua nesse desempenho, né? Em que aspectos a humanização ela faz diferença, ela interfere no desempenho. Se a gente começar né, para que a gente comece, né, né, a gente trouxe aqui um texto para colocar para vocês, né? Se você já parou realmente para observar, nós somos diferentes, as pessoas são diferentes. Né? Dentro desse contexto das diferenças individuais, né, muitos, gosta, né, as pessoas, e eu falo, é uma coisa que eu costumo dizer, é que ainda bem que as pessoas são diferentes, porque se as pessoas fossem iguais, seria um caos. Nós somos diferentes, e as diferenças, a soma das diferenças faz muita, é o que determina, muitas vezes, tanto o encontro dos diferentes faz com que a gente tenha uma riqueza, né? A riqueza, porque quando você tem o olhar diferente, né? Muitas vezes aquele outro o diferente, aquele que não tem o mesmo tipo de olhar, a mesma visão, ele traz um complemento daquilo que você não tinha visto antes, né? Então, os diferentes se complementam e muitas vezes, por vezes também, as diferenças são geradoras de conflitos, né? E aí é que entra essa reflexão sobre a questão da humanização. Tem aqueles que falam demais, né, e querem comandar a conversa, querem tomar conta, querem estar à frente e não permitem que outra pessoa faça intervenções. E outros, né, a gente fala cri, 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 cri. Outras pessoas são aquelas que, enquanto uns estão falando, né, eu sou da ala dos que fala muito, mas muitas vezes quando a gente se depara com aquelas pessoas que são muito caladas e muito quietas, isso pode ser um gerador de conflito. O que a humanização tem a ver com isso? Tem quem nunca olha para o outro. Né? Você já se deparou com alguma pessoa, alguma situação onde a pessoa não olha, aquela pessoa que tudo que faz, faz. E hoje a gente tem uma ferramenta que é tensa, né? Nós temos o celular que faz com que muitas vezes você esteja ali conversando com a pessoa e a pessoa está ali olhando para o celular. Sabe aquela pessoa que o tempo todo está no celular? Porém, quando quando é para ela falar, ela quer que o outro preste atenção. E aí você tem que ter uma atenção totalmente focada naquela pessoa. Então, ao mesmo tempo que ela não dá atenção para o outro, ela quer uma atenção total. E as pessoas são diferentes, né? Tem muitos que se incomodam muito mais com isso do que outros. Como é que você se incomoda com essas situações? E além disso, nós temos também situações de pessoas que são aquela pessoa que é totalmente impaciente. Você conhece uma pessoa extremamente agitada, acelerada, impaciente, aquela que não aguenta esperar, que não dá conta de esperar muito tempo, que o tempo todo está acelerada, elétrica, elétrica, elétrica. E, por outro lado, nós, né, tem aquela pessoa que é totalmente zen, calma, né, serena, e nem sempre, às vezes é uma calma passiva, é uma calma que muitas vezes deixa as coisas passarem. Então, nós temos alguém paciente demais que tem que conviver com um impaciente. E, por outro lado, né, essa é a paciência em pessoa. Tem aquelas pessoas que para ele está tudo bem, né? Para ele está tudo bem. E tem aquele outro que nada está bom. Há quem
quando está nervoso, grita, que é um furacão, um vulcão, aquele vulcão que explode aos 7 ar, né, aos 7 ventos, e ninguém segura aquela pessoa. E por outro lado, a gente tem que conviver também com aquelas pessoas que pode cair o mundo na cabeça dela e tá tudo bem. E ela tá ali. Ou que em toda a tensão, apesar de toda a tensão, ela se mantém serena e se mantém calma. Ou aquele que no nervosismo, ao invés de explodir, é aquela pessoa que chora e se recolhe, né? É aquele que conta tudo nos mínimos detalhes. Detalhista, aquela pessoa que você precisa dar atenção. E ai de você se não prestar atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Você já se deparou com alguém extremamente detalhista, que ele conta tudo nos mínimos detalhes? Agora também tem aquele que é extremamente objetivo. Aquele que é tudo preto no branco e tem que ser assim, 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 extremamente objetivo naquilo que se coloca. E aí? Como é que você fica nisso? Onde você se identifica? Qual é o seu perfil? Você, dentro de todos esses relatos que eu trouxe aqui, dessas diferenças, desses opostos que a gente traz, claro que existem diversos outros opostos. A gente quis aqui trazer alguns para a gente trabalhar o que isso tem a ver com humanização, em que isso pode melhorar o desempenho do seu trabalho. Por que a gente está aqui trazendo essas questões? Porque nós estamos falando de ser humano. Ser humano é conviver com humanos humanos diferenciados, com pessoas diferentes. E para isso, a gente precisa se desenvolver. A gente precisa desenvolver habilidades para lidar com essas diferenças. E não é fácil. Essa é uma questão. Isso não é simples, isso não é como um estalar de dedos, que de um dia para o outro a gente se transforma e de um dia para o outro a gente passa a entender e passa a compreender como lidar com o outro. Isso requer um trabalho, um exercício, um desenvolvimento pessoal. Precisa que você queira, que você consiga compreender o que você ganha com isso. Porque as pessoas, né, muitas vezes olham assim, tá, para que eu vou fazer isso, né? Muitas vezes eu já me deparei com alguns profissionais, em algumas situações, em algumas pesquisas acadêmicas, até mesmo desenvolvidas pesquisas acadêmicas. Durante a minha pesquisa acadêmica também, a gente identificou diversos profissionais que olham, que não identificam, que não percebem a humanização como determinante para o sucesso dos seus serviços, para o sucesso dos resultados do seu trabalho. Mas, olha, o que faz com que a humanização, faz com que a humanização seja determinante para o sucesso no serviço de saúde? Significa que ser humanizado tá tudo bem? Resolve-se só pela humanização? É lógico e é claro que não. A humanização é um dos aspectos que precisa ser somado à capacitação técnica. Amanhã a gente vai falar lá disso. Amanhã a gente vai falar sobre a questão da capacitação técnica, da importância de se trabalhar o olhar que não só pela capacitação técnica, mas sim também pelos aspectos comportamentais, que é exatamente o que a gente está trazendo aqui. As relações de saúde, elas são permeadas por fragilidade e tensão. É fato. Você que trabalha, você que atua no serviço de saúde, você sabe muito bem disso, do quanto se vivencia relações de tensão e relações de extrema fragilidade. A fragilidade por parte daqueles que vêm demandar o serviço de saúde, fragilidade por parte dos pacientes, dos familiares. Olha o que a gente está vivenciando hoje. A gente sabe que quem está na linha de frente, quem está ali lidando com o atendimento aos pacientes, principalmente quem está na linha de frente trabalhando com Covid, está realmente passando por situações bem complexas. A gente sabe disso, a gente tem acompanhado diversos profissionais que têm trazido esse feedback, essa demanda, e dentro desse contexto, a gente traz aqui uma reflexão. Como lidar, então, com essas tensões, né, que estão presentes, com essa fragilidade do paciente, a fragilidade do familiar? Porque essas fragilidades, essas tensões, elas potencializam as diferenças. Você concorda que quando a gente tem diferenças, essas diferenças são potencializadas em momentos de tensão.
Então, a atenção, ela potencializa as diferenças das pessoas, as diferenças individuais. Até porque nós temos dois pontos opostos, aquele que oferece o serviço e aquele que está ali buscando o serviço. E a gente sabe da falta de recursos que existem na prestação de serviço. E essa falta de recursos, ela acaba gerando mais tensão ainda. E aí, onde é que entra o profissional? Onde é que entra? Qual é o papel do profissional nesse momento? É importante minimizar a tensão. Puxa vida, mas até isso eu tenho que fazer? Pois bem, o que a gente coloca aqui, qual é a importância disso para o profissional? É que quando o profissional compreende que quando ele se desenvolve, quando ele desenvolve ações de humanização numa relação que ele estabelece com pacientes e familiares, ele consegue, de uma certa forma, na condução, né, quando ele tem desenvolvido os aspectos da humanização, ele consegue, na condução dele, ele vai minimizar, ele vai equacionar, ele vai minimizar essa tensão, ele vai minimizar essa tensão, ele vai colocar para o outro, para esse outro que vem demandar o serviço, estabelecer ali um olhar que tem qual é o grande objetivo, né? O que a gente se trabalha tão intensamente nas questões de saúde? Como diz Humberto Maturana, né? Nas relações de saúde, é importante reconhecer o outro, como um legítimo outro naquela relação. Então, esse outro, ele deve ser legítimo, reconhecimento da legitimidade do outro, ou seja, a importância, o papel do outro na relação de saúde, o que é aquele outro, a outra pessoa, esse outro ser humano, que traz ali uma fragilidade, que traz, sim, uma tensão, que acaba sendo um papel de quem acolhe, de quem está naquele momento no contato com o outro, de conduzir ali aquela situação no ambiente de saúde. E dependendo da forma como se conduz, o profissional vai gerar mais tensão, ele vai proporcionar uma relação ainda mais tensa, ou ele vai conseguir minimizar o aspecto da tensão, aquele momento, aquele impacto da tensão que ali surgiu. Como lidar com isso? Nós temos, assim, alguns exemplos. Existem casos, a gente pode mudar formas de falar, né? Existem vários estudos, existem vários métodos, existem vários tipos de condução que são adequadas, que podem ser mudanças, né? Como é que eu posso? Sim, como é que eu faço? Eu deixo de fazer assim e faço assado? Como é que isso trabalha? Ponto do zero, a empatia é fundamental. E o que é empatia? A gente traz muito aqui o conceito da empatia, né? A gente traz, assim, essa analogia entre empatia, compaixão responsável e altruísmo. Esses três conceitos que andam pelos serviços de saúde, né, também, e começando pela empatia, a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, entendendo que não adianta fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Por quê? Porque quando eu faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, eu posso estar errando absurdamente. Por quê? Por tudo que a gente acabou de dizer. Porque as pessoas são diferentes. E elas têm expectativas diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas têm sentimentos diferentes. Então, aquilo que é bom para mim, aquilo que é adequado para mim, pode não ser adequado para o outro. E aí, dentro desse conceito, se eu me propuser a agir com o outro da mesma forma como eu quero que ajam comigo, eu corro um risco gigantesco de cometer falhas horrorosas, né? De errar com esse outro, porque com o outro é diferente, ele espera diferente, ele sente diferente. Então, não adianta. Esse outro é aquele que pode ser, enquanto eu falo demais, o outro fala de menos. Então, esse outro tem sentimentos diferentes. Ele tem um olhar diferente sobre a forma de se relacionar. E aí eu vou vou cometer um erro sério. Recentemente, uma aluna minha trouxe um depoimento, assim, que foi muito duro, né? Eu estou aqui, eu estou digerindo essa fala dela desde que eu li, né, o depoimento dela que ela me trouxe, um depoimento onde um médico, uma paciente de 62 anos, foi buscar um atendimento no posto que ela, né, no posto de atendimento que ela atua, e aí
ela presenciou o momento em que o médico foi dar o diagnóstico para essa paciente de 62 anos, para essa senhora que chegou com suspeita de Covid, porque ela estava com dificuldade respiratória. Então, ela foi buscar um atendimento. E aí, né, nessa devolutiva que o médico deu para ela, ele disse, palavras dela, né, descritas. Ele disse para a senhora, eu vim aqui para dizer à senhora que, na verdade, a senhora não está com Covid, o que a senhora tem é um câncer no pâncreas, que já entrou em metástase e atingiu o seu pulmão. Então, sua condução agora, a partir de então, é essa e essa. Aí ela conta assim que a filha dessa senhora que estava do lado dela só fez assim. 3 dias depois, essa senhora faleceu. O que eu pergunto? Né? A pergunta aí, a gente, né? Quando eu fiz uma mentoria com ela, eu disse, então, Larissa, né? O que poderia? Eu acho que a grande questão é esse médico talvez tenha tratado a paciente como ele gostaria de ser tratado. Na cabeça dele, empatia é tratar o outro como eu quero ser tratado. Será que essa é a melhor forma? O que é humanização? Será que essa é uma forma mais humanizada? A humanização, ela trata o outro como legítimo outro naquela relação. Essa senhora foi tratada como legítima nessa relação médico-paciente? Será? Eu não estou aqui para questionar, para falar que o médico cometeu um erro grave. A minha proposta a gente precisa repensar as relações na saúde. É preciso que cada um entenda, se desenvolva de maneira a compreender, a olhar esse outro como um ser humano com características, sentimentos, necessidades diferentes das minhas, e que eu preciso entender e procurar entender o que esse outro precisa para que ele tenha ali uma melhor experiência, porque nas relações de saúde o que a gente tem não é satisfação, né? Não adianta a gente falar que o cliente, o paciente, ele vai ser encantado. Não é como nas relações comerciais, não é como quando a gente vende produtos que eu vou encantar o cliente. Não é isso. Mas sim oferecer para o paciente, oferecer aos nossos pacientes e aos nossos familiares uma melhor experiência possível. Então, existem estudos diversos, existem várias propostas dentro da área de saúde em que a gente trabalha, a gente desenvolve, né, baseado na Política Nacional de Humanização, que é belíssima, que traz os conceitos da clínica ampliada, se você tiver a oportunidade de verificar. Se você não conhece a política, né, uma coisa que eu sempre levo nas turmas, para os meus alunos, procurem olhar os conceitos da política, da clínica humanizada, da Política Nacional de Humanização, que são conceitos que dão uma base maravilhosa para o conhecimento na área da humanização. Mas, se não, pode me acompanhe, me siga, me siga no canal, né? Se inscreva no canal, porque a gente traz todos esses conceitos de uma maneira muito mais digerida, de uma maneira muito mais lapidada, porque são manuais e manuais e manuais, e ali a gente tem toda essa metodologia e dando uma base, dando um norte para o que nós podemos fazer como profissionais na área de saúde, como gestores, como líderes de equipe na área de saúde. O que a gente pode fazer? Que caminhos podem ser seguidos pelos profissionais para que obtenham o melhor desempenho, o melhor resultado no serviço, no seu trabalho, no serviço de saúde? Primeiro ponto, é fundamental desenvolver essa empatia. Empatia, reconhecendo esse outro como legítimo, agindo, se colocando no lugar do outro, entendendo que o outro tem sentimentos e tem necessidades de maneira diferente. Mas como eu posso desenvolver isso? É desenvolver o olhar. É um trabalho de formiguinha, é se capacitar mesmo para isso, é buscar recursos de entendimento. Esse olhar muitas vezes tem muitos exercícios que dentro de uma situação, exatamente o que eu fiz com a Larissa, com essa minha aluna, quando eu falei, Larissa, não critique, mas chegue para esse profissional, chegue para esse médico, numa medida que você tiver essa oportunidade. Na hora que ele é uma pessoa
ele é uma pessoa que não dá muita abertura, ok, mas tente se aproximar dele numa oportunidade suave, serenamente, pergunte, doutor, será que se nós tivéssemos feito algo diferente, será que nós teríamos tido um resultado diferente? Será que essa paciente teria vindo a óbito se a gente tivesse conduzido de uma maneira diferente da que foi conduzida? Não jogando responsabilidade ou culpa na pessoa, mas dizendo e mostrando que ali, quando acontece algo assim, a responsabilidade não é de um. Numa organização, quando se trabalha numa organização, todos são responsáveis pelo resultado, pelo sucesso, pela experiência do paciente. Todos são responsáveis. Eu costumo dizer, quando eu entro numa organização para desenvolver um trabalho, uma coisa que eu costumo dizer para os gestores, para os líderes, para os líderes de RH, gente, traz todo mundo, traz o pessoal de serviços gerais também, traz o pessoal que trabalha lá no estacionamento. Sabe por quê? Quando a gente fala de humanização, cabe a todos os profissionais de uma organização, cabe a humanização. Porque não adianta todo mundo fazer tudo certinho e morrer na praia, porque muitas vezes é a pessoa lá na ponta, lá né, ela não se preocupa com o cuidado no final das contas, ele vai ser maltratado lá no estacionamento na hora dele ir embora, e aí tudo fica perdido, né? Todo o encantamento que ele teve ali, toda a experiência positiva que ele teve dentro, ele tem uma experiência negativa que acaba ficando marcado. Então é fundamental que a gente entenda que a humanização, ela impacta no desempenho do seu serviço, dos resultados da organização como um todo. E quando a gente tem a humanização, ela melhora o clima na organização. Quando nós acolhemos a humanização dentro do nosso processo de trabalho, né, mudamos o olhar, esse mudar o olhar, ele faz com que o ambiente se transforme. Você concorda que é muito melhor quando a gente faz uma analogia, você entrar numa loja, é muito interessante. Assim, se por um acaso você em algum momento da sua vida você já entrou numa loja onde estava todo mundo desconectado e aí ninguém prestou atenção em você, você se sente ali excluído, você vira as costas, vai embora. Assim, eu vou entrar aqui porque eu vou para outro lugar. Eu não vou ficar aqui. Eu quero ser acolhido aonde eu entro. Por outro lado, a gente também sabe que quando as pessoas te miram de cima e embaixo e já olha com aquele olhar assim, né? Isso também já gera um impacto negativo logo de cara. Então, quantas vezes, e isso acontece também no serviço de saúde, quantas vezes diversos profissionais acabam criando um clima de tensão que já vinha antes. Ih, lá vem aquele cara chato, nossa, olha que pessoa tensa, ih, olha lá. Então, esse rótulo que já é gerado antes do primeiro contato acaba aumentando ainda mais a tensão. E a gente sabe que isso acontece, porque quando a pessoa chega muito tensa, e é fato, naquele momento, às vezes, é um pai, é uma mãe que chega extremamente irritado, ele acaba gerando um impacto negativo dentro do ambiente. E muitas vezes o profissional acaba criando uma capa protetora, a gente já falou aqui, ontem a gente conversou sobre as máscaras, mas se coloca uma máscara, coloca uma capa protetora para se proteger daquela situação que está ali deflagrada. Então, o que a gente quer colocar para vocês? A gente trouxe aqui algumas situações, né, que a relação que existe entre humanização e desempenho é que quando se desenvolve a humanização nos ambientes de saúde, já existem diversas pesquisas que têm comprovado por pesquisas estatísticas, através de números, que as organizações, tanto de saúde como organizações de serviços em termos gerais, quando elas têm humanização, elas têm melhores resultados. Isso, quando a gente fala, então, dos profissionais, o que faz um paciente buscar um profissional entre um profissional e outro? Se você é um profissional liberal, se é um profissional de saúde que oferece serviços de saúde de maneira individualizada,
você, se for humanizado, você vai ter mais pacientes, você vai ter mais clientes do que aquele que não trabalha de maneira humanizada. Com certeza, a sua agenda vai estar muito mais cheia se você oferecer, você vai ter muito mais demanda, muito mais pacientes, muito mais clientes, se você oferecer serviços acolhedores, se você olhar cada um como um. Essa questão de olhar o outro como legítimo outro é entender que cada um tem características, necessidades e sentimentos diferentes dos outros. E, além disso, a gente trouxe aqui só uma analogia, né? Na comunicação não violenta, a gente tem se você conhece alguma coisa, se você já ouviu falar de comunicação não violenta, ou não, mas a comunicação não violenta, ela tem alguns olhares, e ela traz aqui algumas mudanças. A gente pode mudar o olhar, sair de um olhar duro, que é o olhar do que a comunicação não violenta chama de chacal. Ela nomeia o negativo, aquele que estabelece relações de culpa, relações de crítica, relações de culpabilização do outro, para um processo de relação de interação, uma relação de humanização, aquele olhar mais amoroso em relação ao outro que se estabelece. E tem uma outra coisa, humanização, ela não vai só para fora, ela vai para dentro. Quando a gente fala de humanização, a gente estabelece também relações de empatia conosco. Então, ao invés de esperar que os outros façam o que eu acho certo ou apropriado, a gente estabelecer uma conexão, buscar conexões com as pessoas, buscar manter conectado com o outro e consigo mesmo, para que você realmente consiga oferecer e identificar quais são as verdadeiras necessidades dos dois lados. Sair de uma relação eu ganho e você perde, né? Onde a única estratégia que vai dar certo é a minha, para passar, sim, por uma estratégia, uma busca de uma solução, onde a gente busque uma solução no caminho do meio, onde os dois lados ganhem, onde os dois lados sejam beneficiados. Ao invés de sair de uma relação de controle do resultado, ou eu ou ninguém, sair para uma situação de tomar medidas de proteção de saúde em relação a riscos num contexto geral. A gente tem sentimentos em relação a isso. Como lidar com essas questões? E aí, sair dessa postura de não aceito um não, para estar aberta. Muitas vezes a gente tem que se abrir para ouvir um não e buscar descobrir o que o outro, está sentindo ou querendo. Então, identificar numa relação onde há uma negativa, quais são as questões ali que estão envolvidas, quais são os sentimentos e quais são as necessidades que estão ali envolvidas, para que a gente realmente consiga passar a ter a melhorar essa conexão. E quando a gente melhora essa conexão, a gente tem um ambiente menos tenso, a gente tem a fragilidade do outro diminuída porque ela está sendo prestada, ela está se estabelecendo um olhar para esse outro, um olhar mais amoroso, um olhar mais cuidadoso, um olhar humano. Por isso, a gente precisa se humanizar, né? Esse é um desafio para todos nós. Eu acho que é o grande desafio que a gente está vivendo hoje, é viver uma era digital humanizada, né? Então, que a gente mantenha a nossa capacidade de ser humano, mesmo que digitalmente, né? Mesmo com essas relações todas, mesmo com tanta proteção. A gente trouxe a doutora Camila aqui, o vídeo da Camila está no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube, onde a Camila ela entra toda paramentada, né? Como estabelecer contato visual, como estabelecer conexão, como estabelecer humanização, quando o paciente chega com tanto medo, quando ele se depara, ele tem medo de pegar o vírus, ele tem medo, ele está amedrontado, tanta gente vivendo medo, mas medo é outra história. Mas até para isso, a gente precisa olhar de maneira humanizada para esse outro que chega ali, cheio de medos, cheio de sentimentos de insegurança e com uma fragilidade gigantesca, buscando no profissional uma solução, uma cura, né? A solução para a cura, para um problema. Só que esse paciente não é um problema, ele é um ser humano. Ele é um ser humano que está ali buscando algo, né? Algo mais, né? Essa cura que pode ser não só uma cura física, mas a gente precisa entender que o ser humano que está ali, ele é um ser holístico, ele é um ser completo,
Ele é físico, emocional, social, cultural e espiritual. É importante que a gente olhe esse todo. E quando o profissional estabelece essa comunicação com o outro, olhando e reconhecendo esse outro, a relação se modifica, se transforma e a gente consegue ter um desempenho melhor, consegue chegar a diagnósticos melhores. Se você já atuou assim, se você já teve uma experiência dessa forma, você vai saber que realmente o que a gente está colocando é fato. E é o que acontece nas relações de saúde. Que a gente se humanize, né, e tenha melhores resultados. Muito obrigada pela presença, pela participação de todos. E a gente aqui agradece a presença. Amanhã a gente continua às 19h30. Nós teremos um bate-papo sobre humanização e o nosso tema vai ser: não basta conhecimento técnico. É preciso mais do que isso. Muito obrigada e boa noite.